Olá, alunos, olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química, né? Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento, cinética química, teoria das colisões e o detalhamento. Conceito, velocidade média, condições para que as reações ocorram. E agora vamos para a nossa aula. Bom, vou começar essa nossa aula aqui nesse ambiente que muitos conhecem, né, que é uma parte do supermercado que nós temos aqui frutas, nós temos legumes, nós temos verduras. Por quê? Para a gente começar a compreender aí como a cinética química influencia aqui nessas frutas, nessas verduras, né? E aí vocês vão conseguir fazer aí essa associação e compreender realmente o que é a cinética química. Então, quando a gente descasca as frutas, como por exemplo a maçã, a pera, a banana, a gente observa que logo que a gente deixa um pouquinho descascado, cortado aí em cima da mesa, ou até mesmo guardar na geladeira, a gente observa que essas frutas começam a escurecer. Por que que isso acontece? Por causa do oxigênio que está presente no ar. Vai ocorrer aí uma reação química e é uma reação que ocorre rapidamente. Então, existem maneiras que a gente consegue fazer com que esse processo ele fique um pouquinho mais lento, né? Um processo para retardar aí o aparecimento dessa fazer com que essas frutas fiquem escurecidas tão rapidamente. O que a gente faz? Por exemplo, se você vai fazer uma salada de frutas, que tem essas frutas, tem a maçã, que quando a gente corta rapidinho fica escura, tem a banana, que quando a gente corta também fica escura. Às vezes nem precisa cortar, às vezes fica ali em cima da mesa, a gente observa que ela vai escurecendo, né? Então, quando a gente vai fazer uma salada de frutas com essas frutas, o que a gente faz? A gente geralmente coloca suco de laranja, né? Por quê? Porque a vitamina C que está presente aí no suco de laranja, ela tem mais afinidade com o oxigênio. E aí, o que vai acontecer? Vai retardar o escurecimento dessas frutas. Então, o oxigênio aí presente nessas substâncias, nessas frutas, não vai escurecer tão rápido quanto se a gente só tivesse cortado. Além disso, também, a gente costuma guardar na geladeira, né, algumas frutas, algumas verduras. Por quê? Para retardar a reação de decomposição. É por isso que a gente coloca também os alimentos, né? Se você cozinha um alimento, deixa em cima da mesa, depois de um tempo você vai observar que ele azedou, né? Por quê? Por causa da reação que está ocorrendo ali de decomposição. Então, o que a gente faz? A gente guarda na geladeira. Mas também, por exemplo, em indústrias ou no dia a dia, as reações que ocorrem muito lentamente, a gente consegue fazer o processo inverso. A gente consegue acelerar a reação. Como, por exemplo, você vai cozinhar o feijão. O que você faz? Você cozinha o feijão numa panela comum? Pode até cozinhar, mas demora muito tempo, gasta muito gás. Então, o que a gente faz? Acelera a reação. Como? Colocando numa panela de pressão. Né? Então, existem maneiras aí que a gente pode acelerar uma reação ou a gente pode retardar uma reação. Então, essas reações, esse estudo aí dessa velocidade da reação é a cinética química. Então, é o estudo aí das velocidades das reações. Vamos ver o conceito mesmo do que é a cinética química. Observem aqui. A cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e também dos fatores que influenciam nessa velocidade, dos fatores que influem na velocidade da reação. Então, quando a gente está estudando a cinética química, a gente está observando ali, estudando a velocidade das reações químicas, né, que está acontecendo, às vezes muito lentas, às vezes reações um pouquinho mais rápidas, e a gente vai observar também que existem fatores que vão influenciar, como pressão, como temperatura,
né? Alguns fatores aí que a gente vai observar, vai começar a observar no nosso dia a dia, que esses fatores influenciam a velocidade da reação química. E aí, antes da gente compreender esses fatores, a gente precisa ver alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de taxa de reação. O que é a taxa de reação em cinética química? A taxa de reação, ela é uma forma de medir a rapidez com que uma substância se transforma em outra. Por exemplo, aí nós temos duas imagens. É uma corrente, né, toda enferrujada aí no portão. Então, isso quer dizer o quê? Que a ferrugem do ferro, ela tem uma baixa taxa de reação. Por quê? Porque o processo é lento. Não é simplesmente você colocar ali a corrente que você vai observar no dia seguinte que ela está enferrujada. Não, isso vai levar de um tempo. É igual o portão. Você pode levar anos aí com o seu portão sem estar enferrujado, mas é claro, a gente precisa fazer com que essa reação ela se retarde. Com o que a gente faz? A gente pinta o portão. O outro exemplo que eu tenho aí na nossa imagem é a combustão, ou seja, a queima da madeira. Nesse caso aí, a combustão da madeira ela tem uma alta taxa de reação. Por quê? Porque o processo é rápido. É só a gente fornecer aí um pouquinho de calor, né? Fornecer calor, ou seja, colocar um fósforo aí e já vai ocorrer a reação. Então, a reação ali é mais rápida em comparação com a ferrugem. Isso que é a taxa de reação. É a forma de medir a rapidez com que uma substância se transforma em outra. E aí, como a gente já sabe o que é taxa de reação, a gente consegue fazer o cálculo da velocidade média das reações através de uma fórmula. Observem aqui qual é a fórmula da velocidade média. A velocidade média, ela consiste em fazer o cálculo da variação da concentração pelo intervalo de tempo. Então, a gente vai dividir aí a concentração. Como é variação, vai ser sempre concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo intervalo de tempo que está ocorrendo a reação. Tempo final menos tempo inicial, tá? Para vocês compreenderem aí que existe um cálculo que é feito, que é a velocidade média. Então, aqui na cinética química, a velocidade média a gente consegue medir, observar também através de gráficos, né? A gente precisa compreender a reação, analisar bem a reação e observar através do gráfico como é que está ocorrendo aí essa reação. Se é uma reação muito lenta, se é uma reação muito rápida, como é que ocorre o processamento dessa reação. Observem aqui. Eu trago aqui para vocês, ó, a velocidade com que os reagentes são consumidos, né, e com que os produtos são formados. E eles podem ser representados nos gráficos. Mas antes a gente precisa ver tudo que está antes da seta é reagente. E aí eu trago uma representação para vocês em forma de bolinha vermelha. É o reagente. E tudo que está depois da seta é produto. E eu trago como representação uma bolinha azul, correto? Então, quando a reação ela está se processando, os reagentes estão sendo consumidos. Então, o que vai acontecer? A gente observa aqui o gráfico. Ó. Se o reagente está sendo consumido, o que nós temos aqui? O reagente, que é a curvinha vermelha. O tempo está passando, o reagente está sendo consumido. É por isso que o gráfico está descendo, porque está diminuindo a concentração. À medida que está acontecendo aí essa reação, que o reagente está sendo consumido, o produto está sendo formado, que é esse próximo gráfico, que está aqui, ó. O próximo gráfico é o produto, por isso que ele está ali com a linha azul. Então, à medida que o reagente está sendo consumido, ou seja, vai diminuindo, o produto está sendo formado, então está aumentando a concentração. E unindo os dois gráficos, olha só como fica o gráfico de uma cinética química. Então, nós temos o reagente A, vai chegar no produto B. O reagente A, ele vai diminuindo a sua concentração e aí, por isso que ele está descendo. O produto B vai aumentando a sua concentração, por isso que ele está aí crescendo, subindo aí no gráfico. Então, quando a gente junta os dois, a gente observa que à medida que vai diminuindo o reagente, o produto está sendo formado.
certo? Então, assim que a gente faz análise aqui do gráfico. Mas eu trouxe para vocês visualizarem melhor através de um vídeo para a gente entender melhor o que está acontecendo. Vamos observar. Então, nós temos aí ó, o reagente, tá em vermelho. O tempo está passando e aí vão começar a aparecer as bolinhas azuis. Por que são as bolinhas azuis? São os produtos, ó. O intervalo de tempo já está em 40 segundos. Aí vai passando. Depois de 1 minuto, cadê os reagentes? Não tem mais, porque só tem agora todo o produto formado. A mesma coisa aqui no gráfico. Reagentes diminuindo e a concentração de produto aumentando. Então, os dois, o gráfico é representado desse jeito. Como que isso é feito? Através do cálculo da velocidade média, que é a variação da concentração dividido pelo intervalo de tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, a concentração dos reagentes vai diminuindo e a concentração do produto vai aumentando. Observe novamente. Nesse instante aí temos os dois, e aí quando terminar todo o processo, toda a reação, não tem mais reagente, só vai ter produto. Então, por isso que só tem bolinha azul. No começo só tinha bolinha vermelha, porque só tinha reagente. E depois só tem a bolinha azul, porque só tem o produto, certo? Então, é assim que a gente analisa um gráfico da cinética química. O que está sendo diminuído aí, que é a concentração do reagente, que está sendo formado, que é a concentração do produto, ok? E aí, por que a gente tem esse cálculozinho da velocidade média, né, dessa fórmula aí? Por quê? Porque as reações, elas se processam de maneiras diferentes, então elas vão sempre se diferenciar aí de acordo com a velocidade. Então, algumas reações, elas podem ser rápidas, outras podem ser moderadas, outras podem ser reações muito lentas. Por exemplo, uma reação rápida, muito rápida, elas podem ocorrer instantaneamente. Podem até durar microsegundos, até um piscar de olho é uma reação. Quando você acha que vai acontecer alguma coisa perto do seu rosto, você dá aquela piscadinha, quer dizer que foi uma reação muito rápida, foi instantânea, de microsegundos. Um exemplo aqui de uma reação rápida é a queima do gás de cozinha. Você basta acender ali, colocar o fósforo, acende, liga ele fogão, pronto. Já está ocorrendo a reação. Você não precisa ficar o tempo todo ligando o fósforo, ligando ali o fogão. Já aconteceu ali a reação. É uma reação rápida, está ocorrendo a queima do gás de cozinha. As reações moderadas, elas podem demorar de minutos até horas, né, ou dias, né? São reações moderadas. Por exemplo, a queima do papel, a queima da vela, são reações moderadas. Você coloca ali, coloca o fogo, né? E aí o papel começa a queimar, você consegue observar todo o processo de queima, igual da vela. A vela não é instantânea, se vai embora a luz, por exemplo, você acende ali uma vela, ela não vai diminuir, não vai acabar toda a reação em 10 minutos, em 5 minutos ou em segundos. Ela é uma reação moderada, certo? Mas também existem reações lentas, que elas podem durar séculos, reações que podem durar muito tempo aí. Por exemplo, a formação do petróleo. Então, formação do petróleo aí de milhares de anos. Isso significa que é uma reação muito lenta. Então, aqui compreendemos as reações que podem ser rápidas, podem ser moderadas ou podem ser reações lentas, correto? Já que a gente já compreendeu aqui as reações, a gente vai ver agora dessas velocidades das reações, como que elas ocorrem, o que a gente faz para acelerar, o que a gente faz para desacelerar uma reação. Por exemplo, o que a gente faz para acelerar uma reação? Em casa, por exemplo, uma panela de pressão, ela vai acelerar o cozimento dos alimentos. Você quer cozinhar de maneira mais rápida uma carne? Eu vou fazer uma carne assada. Você não coloca a carne só na panela. Geralmente, a gente coloca na panela de pressão. Vai fazer uma sopa, coloca na panela de pressão. Por quê? Para acelerar a reação, certo? O feijão, para acelerar a reação. O feijão dá para cozinhar numa panela comum? Dá, só que você percebe que vai levar mais tempo, vai demorar mais tempo. E quanto mais tempo, mais gás vai ser consumido, ou seja, você vai gastar mais gás. Então, ao invés de cozinhar o feijão um pouquinho mais rápido, né? Para você cozinhar o feijão um pouquinho mais rápido, você coloca na panela de pressão. É uma maneira de acelerar uma reação.
Um outro exemplo que a gente vê aqui, muito fácil da gente identificar, é, por exemplo, o gesso ortopédico. Se uma criança cai, você mesmo cai, quebra um braço, quebra uma perna, né? Vai ocorrer o processo de cicatrização, mas é muito demorado, muito doloroso. Então, o que que se faz? Coloca-se o gesso para, dependendo da gravidade ali do osso que você quebrou, pode demorar 15 dias, 30 dias, depende ali muito do que aconteceu. Então, isso é um processo para acelerar a reação, certo? Um outro exemplo que a gente pode ver é uma reação de quando ocorre uma colisão entre os carros, né? Entre carros. Quando ocorre a colisão, hoje em dia quase todos os carros têm um airbag, então quase que instantaneamente o airbag ele infla, que é uma reação ali de proteção. Então, uma maneira para acelerar a reação é bem rápida. Quando ocorre a colisão, já infla para poder você sofrer menos danos, você se machucar bem menos do que se não tivesse um airbag, certo? Esses aqui são os exemplos. Outros exemplos também que eu trago aqui para vocês. Para desacelerar agora uma reação, o que a gente faz? A gente usa a geladeira ou a gente usa o freezer para retardar a decomposição dos alimentos. É por isso que a gente coloca comida na geladeira, coloca carne no freezer, frango no freezer, para desacelerar a decomposição. A gente não chega do supermercado e deixa em cima da mesa o frango, vou cozinhar só amanhã. Né? Quando você vai cozinhar, já pode estar estragada por causa aí da reação de decomposição. Por isso que a gente coloca na geladeira e todos os nossos outros alimentos. Um outro exemplo, para retardar a ferrugem, lá do primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, do portão, da corrente, o que a gente faz? A gente utiliza produtos químicos, né, ali para poder desacelerar, ou tintas, por isso que a gente pinta a parede, é por isso que a gente pinta os automóveis, é por isso que a gente pinta os portões, para ficar bonito, esteticamente, fica bonito sim, mas a principal função ali da tinta é para proteger, para desacelerar a reação. Por quê? Porque o portão está sempre ali em contato com o ar, né, o oxigênio do ar, com o oxigênio da chuva, com todas as intempéries, chuva, sol, desse jeito. Então, se a gente não pinta, se você observar, quando começa a descascar, começa a enferrujar, não é? Então, o que se faz? Pinta para desacelerar essa reação. Temos um outro exemplo, para combater uma febre alta. Se a criança está com uma febre alta, você está com uma febre alta, você não fica simplesmente esperando a febre passar. O que a gente faz? A gente dá um medicamento, dá um antitérmico para diminuir ali a febre, então vai acelerar a velocidade da reação. Correto, pessoal? Então, aqui alguns fatores que eu trouxe para vocês, para acelerar, algumas situações, na verdade, para acelerar ou para desacelerar uma reação. E eu trago aqui mais alguns exemplos para vocês. Quando a gente quer obter uma reação que não seja nem muito rápida, nem muito lenta. Por exemplo, a gente não quer que a gasolina ela pegue fogo sozinha. Então, o que se faz? Vai ocorrer aí um processo de uma queima mais vigorosa, uma queima mais lenta no motor do automóvel para melhorar o desempenho aí da gasolina, correto? Outros exemplos, nas fábricas de vinho, por exemplo, interessante que a fermentação do suco de uva, que ela não seja muito lenta, mas também que ela não seja muito rápida por causa do paladar, né, do vinho, mas também que ela não seja muito lenta, porque para também não atrasar a produção e causar prejuízos ali ao fabricante. Então, tudo é calculado de acordo com ali a velocidade média das reações, de acordo com a cinética química. Tá certo? Agora que nós já vimos isso, nós vamos compreender como é que isso acontece, né? Como é que as reações acontecem, por que algumas são rápidas, por que algumas são lentas. Nós vamos entender agora o que é a teoria das colisões. Observem aqui. Para que uma reação química ocorra, as moléculas dos reagentes eles devem entrar em contato com elas devem entrar em contato entre si, né, para ocorrer uma colisão efetiva. Então, esses reagentes eles vão colidir de modo efetivo. Então, quanto maior o número de colisões favoráveis, que existem alguns fatores aí, maior será a velocidade da reação química. Então, o que nós temos aí? H2 mais I2, tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está depois da seta é produto.
Então, para o H2 e o I2 eles reagirem entre si, eles precisam aí sofrer colisões para ocorrer a quebra das ligações dos reagentes e formarem os produtos. Observem aqui. O que é uma colisão? Existem dois tipos, colisões efetivas e colisões não efetivas. Uma colisão, ela não é efetiva, quando ela não é efetiva, ela não ocorre a reação, que é esse nosso primeiro exemplo. Eles não estão numa orientação legal, então os reagentes eles não vão colidir. Então, eles podem até se encostar, mas aí a gente chama de colisão não efetiva, porque não ocorreu reação. O segundo exemplo aí também, eu trouxe como analogia as bolinhas coloridas. Os reagentes, reagente vermelho e reagente verde, é como se fosse o H2 e o I2. Quando eles se encostam, não ocorreu uma colisão efetiva, né? A colisão não efetiva. Se não é efetiva, não ocorre reação. E no último exemplo, o que aconteceu? Tinha H2 e I2, bolinha vermelha e bolinha verde. Quando elas se juntam, agora observem o final da reação. Uma bolinha vermelha junto com uma verde, uma bolinha vermelha junto com outra verde. Quer dizer que ocorreu uma colisão efetiva. Ou seja, ocorreu aí uma reação, porque os reagentes eles quebraram e formaram-se aí os produtos. Mas para isso é preciso atender alguns critérios para que ocorra uma colisão efetiva. Então, não é simplesmente só encostar. Se só encostar, não vai ter uma colisão efetiva, consequentemente, não vai ter reação. Então, é necessário seguir alguns critérios. Observem quais são esses critérios. Então, que são essas condições. Deve haver contato entre as partículas. Deve existir afinidade química entre as partículas para que ocorram essas reações, não é simplesmente chegar uma molécula e encostar na outra. Não, tem que ter uma afinidade química que vai reagir aí umas com as outras. As partículas elas devem se colidir, né? Colidir entre si, e essa colisão ela deve ter uma orientação favorável e energia suficiente para ocorrer a quebra da ligação. E assim vai atingir a energia de ativação. Vamos entender melhor esses critérios através de uma animação que eu trouxe aqui para vocês. Observem aqui essa animação. Ó, tá aí, ó, NO2, que é a primeira reação, a primeira molécula se juntando com NO2. Quando ocorre aí, elas vão se juntar, ocorreu colisão efetiva, formou aqui o produto. Observe aqui o produto. Nesse exemplo mais de baixo, aqui, ó, eles se separaram, não tem produto, tô vendo? Se não tem produto, quer dizer que não atingiu aí os critérios, né, as condições para ocorrer a reação. Então, as moléculas apenas se juntaram, mas não tem orientação favorável. Olha a diferença dessa primeira aqui para essa de baixo. Elas não têm orientação favorável. Se não tem orientação favorável, não vai ocorrer colisão. É como se uma tivesse vindo aqui e a outra vindo bem assim, ó. Não ocorreu reação, né? Nessa primeira ocorreu reação. Elas tiveram orientação favorável, elas tiveram energia suficiente para fazer a quebra das ligações dos reagentes e ocorreu a formação das ligações dos produtos. E aí nós temos aqui o produto. Aí no outro exemplo não teve orientação favorável. Às vezes, quando tem orientação favorável e não tem energia suficiente, não vai ter reação. Consequentemente, não tem produto formado, certo? Essas são as condições. Mas para ocorrer também essa reação é necessário atingir a energia de ativação. Então, vamos ver o que é energia de ativação. Ó, é a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado. O que é o complexo ativado? É um intermediário aí. Observem aqui a reação, correto? Nós temos aqui os reagentes, vai ocorrer uma colisão efetiva. Tá aqui os reagentes, vai ocorrer uma colisão efetiva e vai formar aqui, ó, um complexo ativado. Isso aqui que é o complexo ativado, é o intermediário. É o momento que ainda está ocorrendo a quebra da ligação dos reagentes para ocorrer a formação das ligações dos produtos até chegar aqui nos produtos. Então, isso daqui é o intermediário. Mas para chegar nisso aqui, é preciso atingir uma energia mínima, que é essa energia, ó, dos reagentes até chegar no produto. Energia mínima é a energia de ativação. Então, essa energia mínima é como se fosse até uma segurança para a reação.
correto? Então, observem aqui o que é, na verdade, o complexo ativado. Ele é um estado transitório, né, da reação, que está aqui entre os reagentes, né, enquanto os produtos finais ainda não foram formados, é aquele momento intermediário. Vamos ver aqui na reação. Tá aqui, ó, os reagentes O2 e N2, e aí eles vão se aproximar, vai ocorrer ali o complexo, a formação do complexo ativado, que é esse estado intermediário. Observe, ainda tem a reação as ligações dos oxigênios e dos nitrogênios, que são os reagentes. Só depois que ocorre aí a quebra, para depois formar o produto. Esse é o complexo ativado. Continuando aqui a nossa reação. Olha só como ficam. Os reagentes A e B, X e Y, ó, formou o complexo ativado, que é um intermediário, ele é instável, e aí sim que forma o produto. Então, assim que acontece a reação química. O complexo ativado é o intermediário, ocorre a quebra dos reagentes, das ligações reagentes, até ocorrer a formação das ligações dos produtos. A gente consegue observar através dos gráficos, tá aqui, ó, os reagentes, está ocorrendo a colisão efetiva, atingiu a energia de ativação, que é essa energia até chegar lá em cima no complexo ativado e formar o produto, correto? Então, olha só, essa energia de ativação é a energia mínima para começar, para formar o complexo ativado, e somente depois que forma o complexo ativado que vai chegar ali no produto. Então, é como se fosse, se a gente vai querer, por exemplo, queimar um papel, não é simplesmente colocar o papel ali no sol, ele vai queimar. O que a gente precisa fazer? Fornecer uma energia mínima. Qual é essa energia mínima? De riscar ali o fósforo e colocar o fogo no papel. Então, é essa energia mínima ali que vai formar no complexo ativado para chegar nos produtos, correto? Então, assim que a gente compreende aqui a formação dos produtos através do entendimento da cinética química. E aí eu trago exemplos para vocês, né, para reforçar a queima de uma vela, o fósforo, quando a gente risca o fósforo, é preciso ter uma energia mínima para ocorrer aí a reação. E também a queima da chama da boca do fogão, uma reação rápida, né? Uma reação instantânea. Então, nós temos aqui exemplos de reações que são lentas, reações moderadas, reações instantâneas. Tá certo? Mas, além dessa aplicação no cotidiano, a gente consegue compreender a cinética química através da aplicação na medicina. Como a cinética química, ela também é aplicada no campo da medicina. Por exemplo, a administração de um fármaco, seja um comprimido, quando você vai tomar, ou através da injeção, né, intravenosa, ou por inalação, por aspiração. Então, essa metabolização também do nosso organismo, tudo isso é baseado nos estudos cinéticos, nos estudos da cinética química. Por exemplo, caso um paciente ele esteja sofrendo de dores intensas, como, por exemplo, uma crise renal muito forte, ou uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, o que se faz? Faz a administração de fármacos, de remédios, e a metabolização desse remédio, todo esse processo deve ocorrer de forma que a dor seja cessada o mais rápido possível. Você não vai simplesmente tomar um remédio, daqui a 2 horas vai fazer o efeito, né? Então, por isso que, por exemplo, em emergências hospitalares, os medicamentos, eles costumam ser administrados diretamente na veia, porque para não ocorrer ali, quando a gente vai colocar, por exemplo, o remédio via oral, vai fazer todo o nosso trato digestivo. Então, quando a gente coloca na veia, né, intravenosa, isso é para quê? Para eliminar os caminhos e aumentando a superfície de contato. Então, por exemplo, também anestesias gerais, elas são administradas por meio de gases. Para quê? Para dar uma ação quase que instantânea para o paciente. Então, tudo isso é feito através de estudos da cinética química. Então, dessa forma, a velocidade de um fármaco, com que um fármaco é eliminado, também depende dos modelos da cinética química, né? Dos estudos da cinética química. Por exemplo, quando um paciente ele faz tratamento diário de um remédio para hipertensão,
Se você é hipertenso, você tem que ficar tomando o remédio uma vez por dia, porque aquilo ali é calculado para que ele seja eliminado em 24 horas, né? Então, caso essa eliminação demore demais, ou na verdade for rápida demais, o que acontece? O paciente vai acabar tendo a necessidade de tomar 2, 3 vezes por dia e vai acabar esquecendo, pondo em risco aí o tratamento. Tem gente que acaba esquecendo de tomar o remédio da pressão, então basta tomar uma vez por dia, porque já foi calculado que ele vai ser processado em 24 horas. Tá certo, pessoal? Então, a importância de se estudar a cinética química, tanto no cotidiano, quanto, por exemplo, aqui na aplicação da medicina. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.